Olá, doutor Vanter, tudo bem? Tudo bem, Gisele? Muito obrigada por ter aceitado o convite para gravar esse vídeo direcionado para as pessoas que estão interessadas no recebimento de valores das ações judiciais do Sinasef. Importante apresentar para quem está acompanhando, para quem vai receber esse vídeo, seja por e-mail ou através do YouTube do sindicato, que o Dr. Vanter Coutinho é responsável pelo contrato do escritório Marcos Rogério e Moretti Advocacia, responsável pelo contrato desse escritório jurídico com o nosso sindicato. Então, seja muito bem-vindo, Vanter, e a palavra é toda sua. Muito obrigado, Gisele. Queria começar dando uma boa tarde ou um bom dia, a depender da hora que irão assistir esse vídeo a todos e todas. A ideia desse vídeo hoje é a gente falar um pouquinho sobre as formas de recebimento dos valores decorrentes de ações judiciais, porque normalmente os servidores ou o próprio Sinasef, por meio de ações coletivas, ganham essas ações judiciais e a parte que interessa de fato, que é o dinheiro no bolso de cada um dos nossos sindicalizados e sindicalizadas, é uma parte ainda um pouco nebulosa. Então, a ideia hoje é a gente explicar como que é feito, como que são feitos esses pagamentos de valores judiciais. Existem duas formas de pagamento dos valores oriundos de ações judiciais: através de precatórios e através de RPVs, que são as requisições de pequeno valor. As requisições de pequeno valor são para aqueles servidores que possuem verbas a receber que não ultrapassem 60 salários mínimos. O salário mínimo hoje, nessa data de hoje, 13 de março, está em R$ 1.302, vezes 60, isso vai dar quase R$ 80 mil. Então, valores que não excedam 60 salários mínimos são pagos através de RPV. E o trâmite da RPV é um trâmite muito mais célere, muito mais rápido e menos burocrático do que o trâmite do precatório, que a gente vai explicar também. O trâmite da RPV, a partir da determinação do juiz para pagamento, a RPV ela é paga em até 60 dias úteis. Mas a gente tem que retroceder um pouquinho para explicar como que acontece essa determinação para pagamento por parte do juiz. Quando o Sinasef ganha uma causa, especialmente uma causa coletiva, após o final daquela ação, após o trânsito em julgado da ação, a gente é responsável por fazer a execução da ação, o cumprimento de sentença. O que é isso? É basicamente a cobrança para efetivo pagamento dos valores que foram determinados ali na sentença, naquela ação coletiva, ou numa ação individual também, enfim, numa ação que determina um direito do servidor receber algum valor. Essa ação que a gente vai fazer, então, em sequência, esse cumprimento de sentença, a gente pede ao juiz o pagamento com correção monetária, com os juros devidos, e o juiz, ele não determina o pagamento imediatamente. Ele determina, então, que haja uma intimação do Instituto Federal, uma intimação da Procuradoria, para responder a esse nosso pedido de pagamento, a esse nosso cumprimento de sentença. Se o Instituto concordar de bate-pronto com esse cumprimento de sentença, o juiz irá analisar e, com isso, determinar o pagamento. Mas nem sempre há essa concordância. Às vezes o Instituto apresenta o que a gente chama de impugnação ao cumprimento de sentença, que nada mais é do que uma defesa argumentando ali que os valores estariam errados ou que poderia haver uma prescrição. Enfim, existem várias matérias que podem ser argumentadas nesse cumprimento de sentença, ou nessa impugnação ao cumprimento de sentença, mas que nem sempre são apresentadas. A partir disso, se é apresentada a impugnação, o juiz recolhe a peça que a gente faz do cumprimento de sentença e também a impugnação, e com isso decide, faz ali uma mediação, se há uma discordância de valores, ele pode mandar para a contadoria judicial, para que a contadoria judicial faça ali aquela mediação referente à divergência de valores, e com isso, ao final, ele determina a expedição do ofício requisitório. Esse ofício requisitório é o que vai ser enviado ao tribunal, porque existe um setor dentro do próprio tribunal. Aqui no caso dos servidores do Instituto Federal de São Paulo, o tribunal responsável é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3. Então, existe um setor de precatórios no TRF3 que vai receber aquele ofício requisitório e vai
determinar o pagamento no caso das RPVs. Esse pagamento é feito em até 60 dias úteis, normalmente é feito através de uma conta de um dos bancos públicos, ou Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Com a liberação do valor para pagamento, o servidor sindicalizado vai até uma agência de um desses bancos com seu ofício ali, com o ofício requisitório que é enviado pelo sindicato, quando a gente vê que foi determinado o pagamento, e com isso ele consegue retirar, consegue que aquele valor seja transferido para uma conta dele. Já no caso dos precatórios, o trâmite, infelizmente, é um pouco mais demorado. Por quê? Após todo aquele trâmite que eu expliquei de cumprimento de sentença, impugnação e etc., quando o juiz determina a expedição do ofício requisitório, e aí vai um ofício requisitório para pagamento de precatório, ele sobe, vai até o tribunal, ao setor específico de precatórios, esse ofício requisitório tem que ser enviado à União para inclusão no orçamento da União. E o orçamento da União de 2024, por exemplo, ele fecha em 2023, ele fecha sempre no ano anterior. Então, para pagamento de precatórios no ano seguinte, os ofícios requisitórios têm que ser enviados pelo tribunal à União até o dia 2 de abril do ano anterior. Então, os ofícios requisitórios para precatórios, tá? Enviados até 2 de abril de 2023 serão pagos no orçamento de 2024. Aqueles ofícios requisitórios que forem enviados entre o dia 3 de abril de 2023 e 2 de abril de 2024 serão pagos apenas no orçamento do ano de 2025. Então, a regra para precatórios é essa regra de inclusão no orçamento da União, o que faz com que os precatórios acabem ficando normalmente para 1 ou 2 anos após a expedição do ofício requisitório, ao contrário das requisições de pequeno valor, que, como a gente explicou, possuem essa celeridade, esse trâmite mais rápido de, em até 60 dias úteis, serem pagos sem a necessidade de entrar no orçamento da União, sem a necessidade de entrar anteriormente, no ano anterior, no orçamento da União. Então, esse é o trâmite para pagamento de precatórios e de RPVs, requisições de pequeno valor. Então, conforme explicamos anteriormente sobre a expedição de precatórios e RPVs para pagamento das dívidas da União, referentes às ações judiciais, a gente ainda tem que explicar um outro procedimento, que é o procedimento de pagamento de precatórios superpreferenciais. Então, aquelas pessoas que têm valores acima de 60 salários mínimos, que não podem receber através de RPVs, têm que receber os valores através de precatório, elas podem ser incluídas no pagamento de precatório superpreferencial se elas tiverem o cumprimento de alguns requisitos aí. Quais são? O precatório, para ser superpreferencial, ele precisa ser, primeiro, um precatório de origem alimentar, que é basicamente aqueles valores referentes a salários. Então, as ações do RSC e as ações dos 28,86%, ela tem essa natureza de verba alimentar, e, além disso, tem que ser cumulado com um desses dois requisitos que eu vou falar agora. Ou o beneficiário deve ser idoso, ou seja, deve ter mais de 60 anos de idade, ou portador de alguma doença grave, que são as doenças elencadas na lei, normalmente câncer e algumas outras doenças bem graves, que são elencadas por uma lei específica. Nesse caso, o pagamento do precatório ele poderá ser feito através de uma fila preferencial ou superpreferencial, mas esse pagamento do precatório só poderá ocorrer em até 3 vezes o valor da RPV. Então, você vai pegar 60 salários mínimos vezes 3, vai dar aí um valor de 180 salários mínimos. Aí o servidor pode perguntar, eu tenho um valor a receber em precatório que excede 180 salários mínimos, então passa aí talvez um pouquinho dos 230 a 240 mil reais. O que é que eu posso fazer? Eu não vou poder entrar na fila preferencial, mesmo sendo idoso e mesmo tendo um precatório alimentar? Não é bem assim. Você vai poder entrar e esse precatório poderá ser fracionado para pagamento superpreferencial. Então, o servidor que tem essa superpreferência e tem valores acima de 240 mil para receber, ele pode receber até 240 mil na fila superpreferencial e o restante vai ser na fila normal de precatórios, naquela fila de precatórios da União, de acordo com a ordem de chegada dos precatórios. Há algumas dúvidas também com relação a como que é o trâmite para pagamento superpreferencial, se é o mesmo trâmite de precatório, se é um trâmite igual ao da RPV.
Infelizmente, os precatórios superpreferenciais, apesar da preferência, não deixam de ser precatórios. Então, eles não podem ser pagos da mesma forma que as RPVs, que são pagas em até 60 dias úteis, conforme a gente explicou, após a expedição do ofício requisitório, que é a determinação do juiz. Os precatórios, ainda que superpreferenciais, devem entrar também no orçamento da União até o dia 2 de abril do ano anterior, para serem pagos no ano seguinte. Então, qual que é a diferença, de fato, entre um precatório superpreferencial e um precatório normal? A diferença é que, apesar deles seguirem o mesmo trâmite de inclusão no orçamento da União até o dia 2 de abril, para que sejam de fato pagos, o precatório superpreferencial, ao ser incluído no orçamento da União, ele vai para o topo da lista de precatórios. Então, você tem uma lista enorme de precatórios que devem ser pagos nos anos seguintes, né? Nos orçamentos seguintes, e o precatório superpreferencial ele fica no topo da lista. Então, se a gente pegar um exemplo prático aqui, e a gente falar, por exemplo, de algum servidor que tenha valores a receber e que ainda não teve o seu ofício requisitório expedido. E esse ofício requisitório só vai ser expedido lá para maio desse ano. Portanto, posteriormente ao prazo de 2 de abril para inclusão no orçamento do ano seguinte, de 2024. Esse precatório vai ser incluído para pagamento em 2025. E se ele for super preferencial, se tiver verba alimentar e for idoso ou portador de doenças graves, esse precatório em 2025 vai estar no começo da fila. Então, provavelmente, ele vai ser pago no começo de 2025, assim que a União começar a quitar suas dívidas e pagar os seus precatórios. Se o precatório, nessa mesma condição, for um precatório que não tem essa super preferência, ele provavelmente vai ficar no final da fila e talvez não seja pago em 2025, talvez seja pago em 2026. A vantagem do precatório superpreferencial é essa garantia de que ele vai ser pago no começo dos pagamentos dos precatórios naquele ano em que ele foi designado. Então, se foi após abril de 2023, provavelmente fica para o começo de 2025. Se foi antes de abril de 2023, esse precatório entra para pagamento em 2024. E se for super preferencial, ele entra para pagamento no comecinho de 2024, muito provavelmente. Então, essa é a diferença entre RPV, até 60 salários mínimos, precatório normal, e o precatório super preferencial, que é até 180 salários mínimos e entra aí numa fila preferencial de precatórios da União. Obrigada pelo informe, Vanter. Vou compartilhar aqui na tela uma informação importante sobre os plantões jurídicos do Sinasef. Está aqui um e-mail para contato, para agendamento jurídico@sinasefsp.org.br. Lembrando que nós temos 3 dias de atendimento jurídico. Às segundas-feiras, o atendimento virtual, das 16 às 19 horas. Na quarta-feira, presencial, das 13 às 17. E na sexta-feira, o atendimento virtual, das 10 às 13 horas. Informação importante: a solicitação de agendamento deve ser sempre realizada com, no mínimo, 48 horas de antecedência em relação ao dia de atendimento pretendido. Mais alguma informação complementar, Vanter? Não, Gisele, só queria agradecer e falar que justamente a gente está à disposição nos plantões jurídicos para tirar eventuais dúvidas concretas dos servidores. Então, servidor que tem aí valores a receber e estão com dúvidas, se continuaram com dúvidas apesar do vídeo, podem entrar em contato com a gente, que a gente vê o caso concreto e consegue estimar aí mais ou menos uma data onde a gente creia, né? Não dá para cravar, mas uma data em que a gente creia que seja possível receber esses valores. Muito obrigada, Vanter. Até mais.